Oi, gente, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje eu vou ler pra gente o Salmo 110, viu? E o Salmo 110 vem nos dizer: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresenta-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Gente, o devocional de hoje é no livro de Juízes, capítulo 11, 12 e 13, viu? No capítulo 11, a palavra do Senhor já começa a nos dizer sobre um homem que chamava Jefité, o gileadita, e vem nos dizer que ele era um homem valente, porém ele era filho de uma prostituta. E a palavra do Senhor vem nos dizer, que Jefité era filho de Gileade, e Gileade teve outros filhos, com outra mulher. E quando os irmãos de Jefité, já estavam grandes, eles expulsaram Jefité da casa, e disseram que ele não iria herdar nada porque ele era filho de outra mulher, Só que a palavra do Senhor vem nos dizer que certo tempo depois, os filhos de Amon começaram a guerrear contra o povo de Israel, E que aí vem nos dizer que os anciões de Gileade vieram buscar a Jefité e chamaram para que ele fosse o chefe deles, para liderar aquele exército, para guerrear contra os filhos de Amon. E a palavra do Senhor vem nos dizer, que Jefité disse aos anciões, que porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Então ele estava querendo dizer que os irmãos dele expulsaram ele, agora por estar passando um aperto, eles queriam que ele voltasse. E os irmãos dele falaram, que eles queriam que ele fosse o cabeça deles, E a palavra do Senhor vai nos dizer também, que Jefité então falou a eles que se ele fosse à frente e ele conquistasse, aqueles filhos de Amon, se ele realmente seria o chefe. E eles juraram, os irmãos dele, que se ele vencesse, ele seria o chefe de todos ali. E assim aconteceu, sabe? Agora, mais à frente, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre o voto, que Jefité fez com o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, que Jefité ele mandou mensageiros, para os povos, para os filhos de Amon, para outros povos, pedindo, que eles deixassem que aquele povo passasse, sem precisar ter guerra, nada, Só que eles não deram ouvido a ele. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e fez com que ele atravessasse por Gileade e Manassés. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que Jefité, ele queria algo a mais com o Senhor, sabe? Para ter alguma ajuda a mais do Senhor. Então, Jefité, ele não se contentou apenas com o Espírito do Senhor vindo sobre ele. E ele fez um voto com o Senhor, que se o Senhor entregasse, os filhos de Amon nas mãos dele, a primeira pessoa que, quando ele chegasse em sua casa, passasse por aquela porta, ele daria como oferta ao Senhor, sabe? Como oferta viva realmente. E a palavra do Senhor vai nos dizer, que então o Senhor entregou na mão de Jefité os filhos de Amon. Porém, quando Jefité chegou em sua casa, como ele havia prometido ao Senhor, que a primeira pessoa que passasse pela porta, ele iria dar como holocausto ao Senhor a filha dele que passou pela porta. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele então ofereceu a sua filha como oferta em holocausto ao Senhor, porque ele havia prometido isso a ele, Agora, já no capítulo 13, a palavra do Senhor vem nos dizer sobre o nascimento de Sansão, que vem nos dizer que os filhos de Israel haviam se tornado mal perante o Senhor e que o Senhor havia entregado aquele povo nas mãos dos filisteus, Então, o povo de Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. E a palavra do Senhor vem nos dizer que havia um homem de Zora, da linhagem de Dá, chamado Manoa,
cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Que aí apareceu um anjo a essa mulher, né? Falando que ela era estéril, né? E nunca havia tido filho nenhum. Pois que agora ela conceberia a uma criança, né? Que livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Que esse anjo falou para que essa mulher não bebesse vinho ou bebida forte e que nem comesse coisa imunda, né? Porque ela daria à luz a um filho, né? E ele seria nazireu. E ele já foi consagrado ao Senhor desde o ventre daquela mulher, né? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Que essa mulher foi contar ao seu esposo, né? Que esse anjo havia aparecido e que eles oraram novamente para que esse anjo voltasse e explicasse como eles deveriam cuidar daquela criança, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse anjo então apareceu a eles novamente, explicando e falando que ele já foi consagrado a Deus desde o ventre, né, da mãe dele. E aí vem nos dizer, né, que eles fizeram um holocausto ao Senhor e que quando eles fizeram aquele holocausto, o anjo ele subiu naquela chama, né, que havia. E que Manoa falou à sua mulher que certamente eles morreriam porque eles haviam visto a Deus. E que a mulher dele vem dizer a eles, né? Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. E com essa palavra, o Espírito Santo quer nos dizer que, assim como Jefité, né? Ele por ter sido, né, filho de uma prostituta, ele foi expulso depois de casa pelos seus irmãos, mas depois, quando os filhos de Amon, né, se levantaram contra os filhos de Israel, ele foi convocado pelos anciões ali, né, pelos seus irmãos para retornar e ser o chefe deles, né? O Espírito Santo quer nos dizer também que quando ele quer nos honrar, sabe, pode todas as nossas voltas, todas as pessoas à nossa volta nos humilhar, realmente nos deixar de canto, nos rejeitar, mas ele pode nos honrar e fazer coisas extraordinárias na nossa vida, né? Igual esse homem. Ele foi rejeitado pela sua família, né? Seus irmãos, mas depois foi trazido de volta e como chefe daquele povo, né? E mais à frente também o Espírito Santo quer nos dizer sobre as promessas que a gente faz a Deus, né? Jefité, mesmo igual a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo desceu sobre ele para que ele atravessasse, né, aquelas cidades, ele ainda queria algo a mais e fez um voto a Deus que daria a primeira pessoa que passasse pela porta da sua casa quando ele chegasse vitorioso, né? E a sua filha que veio. E ele teve que realmente dar a sua filha como holocausto ao Senhor, sabe? Então o Espírito Santo essa tarde quer nos dizer para que a gente possa ser sábios no que a gente vai realmente prometer ao Senhor, querer ofertar a Ele, para que a gente possa pedir direção dEle, para que a gente não venha ser como esse homem, né? Ele já havia tido o Espírito Santo, né, sobre ele, mas ele preferiu ofertar algo a mais a Deus sem pensar e acabou tendo que dar a sua filha. Então o Espírito Santo quer nos dizer para que a gente venha ser sábios, pedir direção de Deus, para que a gente não venha fazer nada insabiamente e depois ter que pagar por isso, né? E assim agora no finalzinho do capítulo 13, né, que vem nos dizer sobre o nascimento de Sansão, que a esposa de Manoa era estéril, né, só que o Senhor já consagrou Sansão desde o ventre dela, falando que ela iria gerar, né, a Sansão para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, né? O Espírito Santo essa tarde quer nos dizer também que quando ele nos escolhe, ele já arquiteta todo um plano, sabe, perfeito para nossas vidas. Igual ele já consagrou Sansão desde o ventre daquela mulher que era estéril, né? Então o Espírito Santo quer nos dizer que os planos dele, o poder dele vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Ele pode fazer realmente o impossível acontecer em nossas vidas, sabe? Gente, foi esse o devocional de hoje. Foi em Juízes, capítulo 11, 12 e 13. Um abraço e fiquem com Deus, viu?